Será que eles vão pro jogo ou não? Diga, Daniel Moreira Dias. Vamos pro jogo sim, viu, Odinei? Acabei de falar com o Armando José Mendonça, que foi por telefone, que foi um desses 9 torcedores que conseguiu essa liminar. O advogado do clube, o Luiz Felipe Santoro, conseguiu convencer alguns torcedores de ficarem fora. Ele falou, olha, vocês podem acabar prejudicando o Corinthians, a gente não sabe qual vai ser a atitude da Conmebol, se ela vai querer punir a gente por causa disso. Mas, mesmo assim, 4 torcedores resolveram entrar com a liminar. Afinal de contas, a Polícia Militar não pode impedir a entrada desses torcedores. Afinal, é uma decisão da Justiça Brasileira. São eles, o Armando José Mendonça, o Milton Guilherme Mendonça, a Karina Mendonça e também o Rodrigo Adura. São esses 4 torcedores que, mesmo por pedido da diretoria corintiana, dizem, já afirmaram que vão assistir a partida das numeradas do Pacaembu. Odinei. Wagner Villarão, isso com certeza absoluta vai abrir um precedente. Corinthians joga ainda mais 2 partidas aqui no Pacaembu, teoricamente com portões fechados até o julgamento desse problema que aconteceu no último fim de semana, na primeira rodada da Libertadores, entrando 1, 2, 10, 15, abrindo precedente. Sem dúvida nenhuma. Entendo até que esse seja um dos receios da diretoria do Corinthians. A partir do momento que alguns torcedores conseguem entrar aqui, no caso da Polícia Militar, ela tem que garantir sim o acesso. É uma decisão judicial. Evidentemente, os outros torcedores que compraram ingressos para as outras partidas do Corinthians tendem a tomar uma atitude parecida. Então, no segundo jogo do Corinthians aqui no Pacaembu, a situação já vai ser um pouco diferente. É claro que agora volta mais um problema para a Conmebol se posicionar. E a gente sempre vai bater nessa tecla, Odinei. Como a gente sempre criticou a Conmebol nos últimos tempos pela omissão, por não tomar atitudes mais fortes para coibir violência, enfim, comportamento inadequado de torcedores, de repente a Conmebol começa a tomar essa medida, só que a gente não sabe até onde a Confederação Sul-Americana pode ir ou quer ir. Então, evidentemente, agora é mais um assunto para os dirigentes da Conmebol se posicionarem. A gente nunca foi jogador profissional, assim como o Roger, né? Nós brincamos ali em nossas cidades, e quando o campo tinha pouca gente e alguém xingava a gente sabia identificar quem estava xingando a gente. Quando terminar o jogo, quando terminar o jogo eu vou buscar você. Então você não tinha cara essa pergunta para o Roger, né? 5, 6 torcedores reclamando ali. Será que o jogador presta mais atenção em quem está conectando? Daqui a pouquinho o Cereto vem trazendo suas informações ao lado do Roger. Estamos vendo ali a arbitragem, o Nestor Quintana, o Hernão Maidana e o Diego Bonfá, os 3 da Argentina, que eu acredito que pela primeira vez também vão habitar sem torcida. Isso, as mães serão um pouco mais. A pressão talvez seja um pouco menor, mas vão ouvir bastante também. Mas é interessante, Odinei, essa questão da concentração. O Roger falou algo curioso, daquele clima de estádio. Quando a gente acompanha, por exemplo, equipes brasileiras fora do país ou amistosos da seleção, sempre no dia anterior tem o famoso reconhecimento de gramado, que é um cenário muito parecido com esse aqui que a gente presencia aqui no Pacaembu. À noite, o horário do jogo, tudo aceso, a imprensa posicionada, mas sem torcida. Então dá um ar de reconhecimento de gramado, entender até que ponto que isso interfere na concentração do jogador, para ele não se comportar também como se fosse apenas um treinamento. É um fato curioso, a gente vai constatar isso com a bola rolando. Agora sim, Carlos Cereto, você foi muito xingado quando você jogava no futebol amador, Cereto? Não, muito elogiado, evidentemente, quando eu jogava futebol amador. Agora é o seguinte, estava perguntando para o Roger, hoje os jogadores vão ouvir os torcedores, que no momento de entrar em campo, esses torcedores que conseguiram entrar, e vão ouvir também o técnico. E geralmente quando o estádio está lotado é difícil ouvir o técnico ou não? Difícil, né? Principalmente quando você está do outro lado do campo. Aquele que dá o migué, e eu dei algumas vezes, quando o treinador, ô Roger, aí eu sentia que ele estava me chamando, mas eu fingia que me escutava, né? E ele acreditava nisso. Hoje não tem como fazer isso, porque ele pode se dirigir a qualquer jogador e o jogador vai escutar, não precisa daquele interlocutor, né? Chamar um massagista, vai avisar fulano de tal lá do outro lado, que eu quero que ele faça isso e isso. Pode avisar daqui desse cantinho mesmo, todo mundo vai escutar. Em relação aos torcedores, quando está vazio, escuta-se tudo o que acontece dentro do estádio. É porque eu fico aqui do lado do técnico, e geralmente eu fico com a sensação de que o técnico, quando o estádio está lotado,
fica falando, mas os jogadores não entendem nada. Quer dizer, ele consegue mexer alguma coisa, mudar o panorama do jogo, o treinador consegue durante o jogo? Geralmente, com o estádio cheio, o treinador tem o seu representante dentro de campo. Então ele se direciona para ele as informações. E ali dentro esse jogador direciona para todo mundo. Porque dificilmente ele consegue falar. Jogadores que estão mais longe do que aqui, onde o treinador fica. Mais uma questão, então, tá bom? Você está pertinho do campo. E já jogou aqui no Pacaembu? Joguei muito aqui. Tem 3 anos no Corinthians. O campo está excelente. Eu até comentei com você antes. Na minha época, o estádio do Pacaembu tinha 5 tipos de grama. Hoje é grama uniforme, baixinha, até molhou o campo para ficar mais rápido no futebol. Tudo para os jogadores do Corinthians que têm qualidade jogar super bem. Pode vir, Beto. Muito bem.